Ok. Boa noite, feliz ano novo a todos. Estamos aqui em Auckland, Nova Zelândia, e essa é a nossa primeira reunião do Allan Kardec desse ano. E hoje temos a nossa palestra em português com o título Sirvamos ao Bem. Então eu gostaria de convidar o Edson Moura para fazer a apresentação para a gente. Edson. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Seara de Jesus. Boa noite a todos pela internet. Hoje o tema do nosso estudo é Sirvamos ao Bem. E para comentarmos sobre esse tema, nós escolhemos uma passagem, uma parábola. Lembrando, o que seria uma parábola? Uma parábola é uma história narrada com um fundo moral e que tem elementos comuns do dia a dia das pessoas, elemento comum da vida das pessoas que ali estão participando, daquela audição. E, além disso, a parábola sempre guarda um segredo, uma chave, um elemento surpresa, algo que assim deixa a pessoa que está escutando atenta. E depois, não é tão óbvio assim, você precisa pensar, refletir. E a parábola que nós escolhemos hoje é a parábola da vinha, que está em Mateus, no seu capítulo 20, versículo 1 a 16. Quando nós, então, procuramos entender essa parábola, nós procuramos refletir, porque precisamos passar do nível de conhecimento para compreensão, que é tudo aquilo que o professor, numa sala de aula, quer do aluno. Porque quando você traz uma informação, aquela informação é apresentada, ela se torna um conhecimento. Então você estuda para uma prova e você tem o conhecimento, faz o teste e depois, como se fosse um brinco, um acessório qualquer, você esquece. A compreensão já é um processo mais profundo. Você estuda, conhece e reflete. E aí você vai buscar essa verdade dentro de si, as referências dentro de si. E aí você compreende. E então você guarda aquele conteúdo. Aquilo permanece com você. Então a gente busca no estudo das parábolas propostas, trazidas por Jesus, sempre a compreensão desse significado dessa parábola. Essa parábola trata de um senhor da vinha, que sai logo pela manhã, ao iniciar do dia, para trazer, convidar, contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí nós temos alguns elementos. Primeiro, vamos pensar, Senhor, quem seria este Senhor? A que se está se referindo? Quando a gente volta ao Antigo Testamento, nós vamos ver que as pessoas ali que estavam escutando essa história narrada por Jesus, elas já tinham um conhecimento, e Deus era tratado como o Senhor da vinha. Então, quando se fala Senhor, nós estamos falando aí, nos referindo a Deus. E por que nós falamos vinha? Este é um outro elemento também comum, se a gente for lembrar a história dos hebreus, o que era comum no dia a dia deles? Era o pão, o peixe, que era um alimento barato, mais fácil de acesso à época, e também o vinho. Então o vinho é um elemento comum na mesa dos hebreus. Além disso, o vinho traz um outro significado ainda mais profundo. Quando Allan Kardec estava terminando por organizar a obra, o Livro dos Espíritos, ele recebeu uma mensagem. E essa mensagem foi um desenho, o desenho de uma cepa, de uma galha de uma videira. E Allan Kardec viu aquele desenho e perguntou, o que significava isso? E os espíritos então responderam, coloque este desenho no alto, logo na introdução do livro. Ele é o símbolo, o emblema de Deus, o emblema da criação. A galha, a cepa, representa então o corpo, e o licor, o espírito.
Então representa o mundo material, representa o mundo espiritual. O espírito, que é o licor, que vai surgir ali na baga da uva e que vai se transformando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, trazendo suas próprias características, seu sabor, seu adocicado. Então é o espírito que está ali se desenvolvendo neste processo. E essa parábola fala do dia, né? Então aquele senhor da vinha sai logo pela manhã para buscar trabalhadores para a sua vinha. O dia também é uma referência importante, simbólica, porque se vocês forem olhar o Antigo Testamento, fala-se da criação feita em dias, um símbolo, né, para a criação do universo, para a criação da terra. E quando nós falamos desse símbolo, nós temos também o símbolo desse dia, que é um período de tempo aqui neste caso. Quando nós falamos da parábola, também é um elemento interessante, porque nós estamos tratando de uma explicação que Jesus está trazendo sobre o reino dos céus. E quando nós tratamos de uma experiência de Deus para comigo ou para com a humanidade, usar palavras seria extremamente difícil. Mas um símbolo, um emblema, ele traz um significado muito mais amplo. É como nós utilizamos às vezes do poema para trazer certos significados que um conjunto de palavras na prosa não poderiam retratar. Então, vamos lá para descrever essa parábola. Então, aquele senhor da vinha sai logo ao amanhecer para trazer os seus trabalhadores, contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí, lembrando também um fato importante da época, que o dia era dividido em duas partes. O período claro do dia, que começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde, e o período da noite. Ao raiar do dia, as trombetas de Jerusalém anunciavam o início da hora de trabalho. E o tempo era contado em horas. Então, a primeira hora era ali às 6 da manhã. E aí o dia é contado nas 12 horas até 6 da tarde. Então o senhor da vinha sai na primeira hora para contratar esses trabalhadores para a sua vinha. E encontrando aqueles homens disponíveis na praça, ele os convida e os contrata com um pagamento de 1 denário, que seria uma moeda da época, para trabalhar durante o dia. Esse senhor da vinha vai sair outras vezes, na terceira hora, 9 da manhã, na sexta hora, às 9 horas, e na 10ª hora. Na 9ª hora, e na 10ª hora, ou seja, 5 da tarde. Faltando somente 1 hora para o término da jornada. E aí continua contratando os trabalhadores e dizendo a eles, se eles querem trabalhar em sua vinha, e que ele os pagaria o salário justo. Então observem bem, o senhor da vinha sai na terceira hora, 9 da manhã, sexta hora, meio-dia, 9ª hora, 3 da tarde, 10ª hora, 5 da tarde. E aí nós viemos com aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora. Quer dizer, aqueles que são contratados, são convidados ao trabalho na vinha, na 10ª hora, às 17 horas, faltando 1 hora apenas para o final da jornada. E quando termina o dia, o senhor da vinha chama os trabalhadores para fazer o pagamento, a começar pelos últimos, e paga a esses últimos 1 denário. E vai chamando os demais trabalhadores e todos pagam 1 denário. E quando chegam aqueles trabalhadores que foram os primeiros chamados, logo no raiar do dia, que eles foram contratados exatamente pelo valor de 1 denário, esses também recebem 1 denário, mas eles se revoltam. Como nós que começamos a trabalhar logo no alvorecer do dia, vamos receber o mesmo salário daquele que começou na 10ª hora? E aí está o ponto-chave, aquele ponto que de reflexão
porque o Senhor da vinha paga todos os trabalhadores com o mesmo salário. Então vamos observar, essa parábola, ela trata de alguns elementos importantes. Por exemplo, o tempo. Nós estamos falando ao longo do dia, 3ª hora, 6ª hora, 9ª hora, 1ª hora. E nós podemos trazer esse tempo em 2 dimensões, essa proposta de avaliação dessa passagem, em 2 dimensões, uma individual e outra coletiva. Então vamos pensar no individual. Todos nós somos convidados pelo Senhor da vinha ao trabalho em algum desses momentos. Às vezes somos chamados lá na infância, somos convidados na evangelização infantil, mal saindo ali do berço, já estamos convidados a participar da seara. Outros vêm um pouquinho na juventude, outros mais tarde, na fase adulta, e outros já na 10ª hora. Cada um de nós nos sentimos convidados, nos sentimos atraídos naquele momento, naquele instante. Poderíamos até nos perguntar o que estávamos fazendo antes, mas não podemos responder, porque não é o objetivo dessa parábola. O objetivo é nos trazer o momento do convite, o momento em que nós fomos e nos sentimos atraídos. Isso pensando nessa existência. Mas se pensarmos em múltiplas reencarnações, em algum instante dessas múltiplas reencarnações, nós fomos atraídos pelo Evangelho de Jesus. Nós fomos atraídos por esses ensinamentos. E estamos fazendo o nosso trabalho na vinha. Cada um a seu instante. No Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos nos explicam que nós reencarnamos porque precisamos vivenciar a experiência no corpo físico, ou seja, vivenciar as vicissitudes da experiência física. E nos diz que todas as dificuldades, todos os tropeços, todos os problemas que nós enfrentamos servem de aprendizagem e de aprimoramento do espírito. E quando nós pensamos então nessa parábola da vinha, a gente vê o processo aí da uva, né? Porque a uva vai ser ali cultivada, vai ser trazida e em algum momento ela vai estar no ponto para que possa ir para a fabricação do vinho. E aí nós também temos um elemento interessante, porque ao longo deste ponto nós temos aqueles que entram no momento do cultivo, ou seja, até antes, no preparo da terra, aqueles que vêm para a semeadura, outros que chegam para cuidar do processo do crescimento da videira, de amparar as ramagens, outros no momento da coleta, mas depois vem uma atividade muito importante e essencial no preparo do vinho, que é justamente a fermentação, a extração do licor. Então, para que o espírito e para que o licor possa sair ali da baga da uva, é preciso ser macerado, é preciso ser trabalhado, triturado, fermentado. E muitas vezes nós sentimos esse processo na nossa experiência física, na nossa experiência encarnatória, em que estamos num processo ali, às vezes até muito doloroso, muito crítico, muito difícil, num processo em que nós estamos buscando extrair, pelo processo do sofrimento, o espírito, para que nós possamos despertar de que não somos só uma estrutura biológica, não somos somente a cepa, mas eu sou o vinho. E o objetivo é alcançar o vinho. E os trabalhadores da última hora seriam aqueles trabalhadores especializados no preparo do vinho. E naquela época, assim como alguns vinhos na atualidade, como o vinho do Porto, o preparo era feito assim, usando certos containers, que são chamados lagares. Nesses lagares, que eram feitos de pedra, e especialmente do mármore, então são colocados os cachos da uva, e aí em seguida as pessoas entram dentro do lagar
e começam a pisar nessas uvas para extrair dali o licor, extrair o suco da uva. E por que pisar nas uvas? Bem, vocês sabem que os tons do vinho, as características e até a coloração depende muito da maneira como é extraído esse suco da uva. Então, a casca possui diversos elementos químicos muito importantes para a característica do vinho. Então, se o vinho, por exemplo, ele for macerado, esmagar as uvas numa prensa mecânica, pode extrair elementos indesejáveis que vão mudar a característica do bom vinho. Então, por isso que alguns vinhos, em especial, por exemplo, o vinho do Porto, continuam a ser produzidos por este processo, porque os calcanhares produzem uma pressão adequada para a extração desses elementos que vão dar as características do vinho. Então, da mesma forma, a gente vê que no nosso processo aí de extração, talvez estejamos nesse momento da fermentação, nesse momento da maceração, nesse momento final, porque nós nos preparamos para um processo chamado transição, ou já estamos nesse processo de transição chamado regeneração. Então, é quando o nosso planeta, o nosso plano em que nós vivemos, vai transitar de provas e expiação para um mundo de regeneração. E os Espíritos já nos explicam que estamos nessa hora, nesse momento de transição. Então nós somos muito felizes por estarmos sendo convidados para a participação dessa 10ª hora, para participar da preparação deste vinho, para buscar os elementos, a pressão adequada, entender este processo desse sofrimento e poder então fazer o melhor vinho possível pela nossa experiência. Mas também temos a evolução coletiva, quando nós pensamos nessa vinha como a coletividade, como todo o planeta Terra. Imaginem só, na Terra a gente teve várias escolas. Por exemplo, os gregos trouxeram a escola filosófica, e nós começamos ali a aprender a filosofia. Os romanos trouxeram a escola social, e nós fizemos uma grande evolução a partir da civilização romana. E como é a aprendizagem religiosa no Ocidente? A partir, então, de Moisés. Então nós vamos ver que Moisés vem em um período ali, logo no alvorecer, nos ajudando a entender primeiro a questão do Deus único, saindo da condição politeísta que estávamos para entendimento do Deus único. E Moisés vai nos trazer os ensinamentos por meio de várias negativas. Não matarás, não roubarás. Você se lembra quando a gente fala com criança? Não mexe nisso, menino, não mexe naquilo. São várias proibições. Então nós nos lembramos talvez que lá na nossa infância do desenvolvimento espiritual, a gente precisou de muitos nãos para podermos nos conduzir corretamente. Mas quando já estávamos um pouco mais jovens e tínhamos algum preparo e entendimento, já veio Jesus nos trazer a lei de amor, nos trazer o ensinamento do reino dos céus, nos dizer que esse reino dos céus não vem com expressões exteriores, mas está dentro de nós. E nós aprendemos com Jesus esta grande revolução que é o amor. E ao longo de toda a história da humanidade, nós temos visto os grandes missionários que vêm se apresentando, nos fazendo recordar dessas lições, trazendo das mais diferentes formas os ensinos para o bem. E aí nós tivemos Francisco de Assis, nós tivemos John Hus, nós tivemos Allan Kardec e tantos outros missionários que vieram ao longo do tempo. Então hoje, nós que estamos aqui falando de doutrina espírita, estudando o Evangelho com a visão espírita, nós podemos dizer que nós estamos vivendo ou trabalhando em cima de ombros de gigantes. Imaginem a tarefa de todos aqueles que nos antecederam. Imagine todo o trabalho por Moisés, por Jesus, por Francisco,
por Kardec, até que estivéssemos aqui agora, neste momento, para iniciar o nosso trabalho. E alguém pode pensar, mas o tempo é muito curto. Mas se você for observar que com a tecnologia no momento atual, nós fazemos tudo muito mais acelerado. Esse tempo de 1 hora que nos resta, ou que parece pequeno, já é um tempo em que nós já temos uma tecnologia, onde a gente faz muito mais do que quem viveu lá no início do século. Uma criança tem acesso a informações que um adulto não tinha no início do século. Então, a velocidade com que as coisas acontecem e por que nós podemos debruçar em cima de todo esse conteúdo, de todo esse conjunto e essa grande obra, não nos faltam os recursos. Então, em um tempo curto, nós podemos fazer muito mais. Podemos avançar muito mais rápido. Então, nós percebemos que este é o momento em que a humanidade está sendo chamada, está sendo convocada a este processo de renovação, a este processo de crescimento, usando dos recursos que disponibiliza a vida para que nós possamos então crescer e avançarmos cada vez mais. E quando nós chegamos ao fim desse trabalho, somos chamados ali para um processo de assalariamento. E o que é o assalariamento, né? É entendermos com a nossa própria consciência aquilo que fizemos. Então, a gente vai entender esse processo e vamos precisar agora caminhar para compreender esse ponto intrigante da parábola. Por que o Senhor da vinha vai assalariar a todas as pessoas de igual forma? Aqueles que iniciaram logo no início e aqueles que iniciaram mais ao final. Então, a gente a princípio tem bastante dificuldade porque a gente remete muito ao assalariamento aqui no mundo, né? No mundo material, na nossa sociedade. No entanto, o Arthur Valadares fez um estudo em que foi muito inspirado. E ele utilizou do recurso do livro Nosso Lar, que nós vamos utilizar hoje aqui também, para compreendermos como funciona este pagamento, como funciona este processo de assalariamento. Então, o livro Nosso Lar é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito de André Luiz. E nesta obra, nós temos um capítulo, o capítulo 22, que é dedicado ao bônus hora. Depois, no capítulo 36, novamente, nós vemos o bônus hora. E depois, no capítulo 37. Então, fica bem caracterizado de que essa informação é uma informação importante para a aprendizagem. E às vezes a gente passa assim corrido. A gente só entende ali como se fosse um pagamento de um salário aqui no mundo e pronto. Nós temos 2 lugares, aliás, vários lugares aqui na frente, viu? Se vocês quiserem. Então, no capítulo 22, quando então André Luiz procura a Dona Laura para entender como funciona o bônus hora no plano espiritual, na cidade do Nosso Lar, ela começa a explicar assim: tudo é relativo. Olha só, tudo é relativo. É relativo o tempo e é relativo o resultado do trabalho. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detalhadamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. O que são os prejuízos da Terra? São os preconceitos, as ideias que nós já tínhamos aqui na Terra. Como que funciona o salário aqui? Todos nós somos assalariados por hora de trabalho. Então, todos nós combinamos, somos contratados por uma hora de trabalho e a hora do trabalho é paga. Se uma outra pessoa está desempenhando a mesma função, recebe o mesmo salário, porque é a mesma hora de trabalho, porque a função é a mesma. Então, isso ocorre na nossa sociedade. No entanto, a gente verifica na nossa sociedade também várias dificuldades
no quesito do pagamento, do assalariamento. Há diversas injustiças em relação a este processo. E há diversas questões que se levantam quando se fala dos direitos do trabalhador. Então ela pede ali, esqueçamos alguns preconceitos ou ideias preconcebidas em relação a este processo. Recordemos ali que, ou na subalternidade, ou na orientação, o que significa? Nós temos diferentes funções na cidade do nosso lar. Assim como no mundo nós temos várias funções. Então há aqueles que estão no processo de orientação, de coordenação, de organização, e há aqueles que estão ali na lida, como o André Luiz vai estar como assistente de enfermagem. Então vai haver os enfermeiros, vão haver as pessoas responsáveis pelo trabalho da reencarnação. Então a seara é muito ampla, os mais diversos tipos de trabalho. Mas seja na orientação, ou seja na subalternidade, em qualquer espectro, o trabalho é de sacrifício pessoal. E a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Ou seja, o que conta, o que vai fazer multiplicar esse valor, está ali, no sacrifício pessoal. Então, se nós recordarmos a questão 893 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem assim, que a virtude mais meritória é aquela que se coloca com o mais completo desinteresse. Se duas pessoas estão fazendo a mesma atividade, o mesmo trabalho voluntário, por exemplo, mas uma faz com maior doação, com maior desinteresse, a virtude deste é muito mais valorizada, é mais pura. Então, em qualquer atividade, variam os espectros daquilo que se chama sacrifício pessoal, doação. Nós podemos fazer a mesma coisa, convidar 10 pessoas para fazer a mesma coisa, mas cada uma das pessoas vai tratar o trabalho, o tema, a tarefa de uma forma particular. Uns vão doar mais, outros vão doar menos. E aí, isso conta ali dentro deste processo de ampliação do valor dessa hora de trabalho. E isso nós podemos pensar na casa espírita, na tarefa espírita que somos chamados, quanto eu estou fazendo de doação. Porque não importa tanto se eu estou fazendo a tarefa de orientação ou estou em outras tarefas. Mas o meu espírito é de doação, eu faço com o coração aquilo que eu tenho sido chamado, também fora da casa espírita, nas atividades comuns do dia a dia. Qual é a minha posição? Como é a minha posição como trabalhador, como pessoa que entendo essa sociedade? Como eu me encaixo? Como eu acho que é a minha contribuição social? E aí nós levantamos uma questão. O que seria, o que representa a nossa profissão? A nossa profissão está ali, que vai completar a dona Laura. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Ou seja, a profissão que hoje nós temos é uma aprendizagem para a gente aprender a servir. E é isso que André Luiz vai descobrir lá em nosso lar. Ele fora na Terra um médico famoso, um médico sanitarista, descobriu uma vacina, um médico de renome na sociedade. E ele, então, quando chega na cidade do nosso lar, depois do processo desencarnatório, passando vários anos nas regiões umbralinas, ele se recupera, e aí ele vai se candidatar ao trabalho. E quando ele vê as atividades, ele queria ser um médico no nosso lar. Ele não havia tido uma carreira brilhante aqui na Terra como na medicina, por que não continuar lá na medicina também? E aí ele vai a compreender, num determinado momento, que toda profissão é uma ficha de empréstimo que nos é dado temporariamente. E que toda profissão é um convite para que nós aprendamos a servir ao outro. Então, a profissão que hoje nós exercemos
deve ser uma profissão que nos eleva, que nós estejamos aprendendo a servir com ela, que nós utilizemos desses momentos de trabalho para também crescermos, porque é nessa atividade que nós estamos exercitando. Então chama-nos a atenção para uma questão de responsabilidade social e de experiência social muito mais ampla. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu sou o Edson da Casa Espírita. Então quando adentro ali, eu sou o Edson da Casa Espírita. Saí daqui, esqueço de Jesus, esqueço o Evangelho, esqueço a doutrina espírita, eu sou lá outro profissional. Mas não é assim. Eu preciso conduzir em vivência aquilo que aprendo aqui. E na minha vivência, transformar a minha vida profissional, a minha vida social, dentro dos conhecimentos e da experiência que nós vamos adquirindo nessa escola que é chamada Espiritismo. Então, ele, já no capítulo 36, é o capítulo em que ele se encontra com a mãe, no plano espiritual. A mãe de André Luiz é um espírito bastante evoluído, e neste momento ela vai continuar explicando para ele o bônus hora. Ela diz assim: na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Então o que ela está dizendo? Existem prejuízos do ponto de vista de assalariamento aqui no plano terreno. Nós sabemos que às vezes numa organização há pessoas que trabalham muito e recebem pouco, pessoas que trabalham muito pouco e estão recebendo muito. Nós não temos essa coerência às vezes do assalariamento. Nós ainda estamos discutindo a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então nós estamos ainda num processo de aprendizagem nessa questão. E há muitas injustiças por aí. Então ela diz, existem várias condições ainda na nossa personalidade falível, ainda precisando de ajuste. Mas concernente à aprendizagem espiritual, no conteúdo espiritual, na hora que nos remete a nossa aprendizagem, a nossa dedicação espiritual, há uma correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Lembra do pagamento justo? Então será pago o pagamento justo à correspondência da nossa dedicação, do coração como nós lidamos com as coisas dentro da nossa vida. Continua a mãe de André Luiz: todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. Então é o próprio Criador que vai lidar diretamente com a criatura em relação ao tempo de serviço, porque Ele nos conhece. Eu posso até fingir que estou trabalhando muito, mas Deus conhece se eu estou me dedicando a este trabalho realmente de coração, de alma, com intensidade, com valor. Então, nós podemos ser aquelas pessoas até workaholics, podemos ser aquelas pessoas muito dinâmicas, dinamizamos tudo, somos aquelas pessoas comprometidas com o relógio, desde manhã até o final do dia, eu estou ocupado, eu estou busy, e nós temos tarefas aqui, temos tarefas ali, e você não consegue nem falar com a pessoa, porque de tão atarefado que aquela pessoa é. Mas será que esta ocupação está resultando num crescimento como ser humano? Nos humanizando mais? Então, o espírito de Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: não vale, contudo, agir por agir. As esferas inferiores estão cheias de ação. Agir por agir. Então, há pessoas que agem por agir. Estão sempre ocupadas, estão envolvidas em tantas e tantas atividades, mas nenhuma delas
estão trazendo uma repercussão interna, ou seja, fazendo você um indivíduo melhor, transformando-o moralmente, melhorando seus sentimentos, suas emoções, suas relações sociais, e às vezes até na casa espírita. Porque às vezes nós somos aquele companheiro que estamos em todas as atividades do centro espírita. Estamos voluntários para tudo, mas não fazemos com um significado real a todas essas atividades. Qual amor, qual coração eu estou pondo na atividade que eu estou me dedicando? Então, a qualidade do trabalho aí se torna extremamente providencial, extremamente importante. Porque qual o significado de tudo aquilo que eu faço? É isso que a gente precisa refletir. Na minha vida diária, todas as atividades que eu tenho durante o meu período do dia, qual o significado disso para mim? Porque atividade por atividade, ativismo puro, as regiões espirituais inferiores estão lotadas. Mas serviço dedicado ao bem, isso está cada vez mais difícil. Talvez para nós. Então, a gente precisa entender esse processo e a gente tem um livro chamado Voltei, em que o Jacó, que é um espírito que retorna justamente para nos dizer isso. Precisamos de atividade, sim. Precisamos ser úteis, sim. Precisamos estar em ação, sim. Mas com proveito, com qualidade, para desenvolver e aprimorarmos intimamente em tudo que fizermos. Então ele que fora um empresário de grande significação no Brasil, o Frederico Figner, ele, o empresário que trouxe para o Brasil o selo Odeon da indústria fonográfica, ele era amigo do Thomas Edison, uma pessoa extremamente bem relacionada à sua época, e ele começa a fazer um trabalho na área espírita extremamente importante. Numa época em que ninguém queria editar livros espíritas, ele então adquire uma máquina e inicia a tipografia na Federação Espírita Brasileira para publicar as obras de Francisco Cândido Xavier. Ele participava das atividades do centro espírita, das atividades das comunicações mediúnicas, orientava os espíritos, que se comunicavam pelos médiuns, davam-lhes os ensinamentos, ensinavam-lhe várias coisas, conselhos diversos. E ele, de repente, se torna um presidente da Federação Espírita Brasileira. Então era um homem ativo, dessas pessoas de vanguarda para o seu tempo. Quando ele desencarna, ele se vê numa situação embaraçosa. Ele se encontra com Emmanuel, se encontra com Caibar Schutel, com Bezerra de Menezes, outros espíritos, ele que havia sido socorrido pela própria filha que estava desencarnada, e ele percebe que ele não tinha luz. E em determinado momento, ele é acolhido, levado para uma praia, onde estavam aguardando a chegada de um outro espírito recém-desencarnado, onde os recém-desencarnados seriam ali reunidos para serem levados para a colônia espiritual. E chega ali uma senhora resplandecente, limpada de luz. Ele olha para ela, vê o espírito de Bezerra de Menezes beijando-lhe as mãos, e ele é tomado de inveja. E como no plano espiritual não dá para esconder os pensamentos, a filha logo cutuca ele, Olha, cuidado aí com o pensamento. E aí ele pergunta, quem é esta? Aí eles respondem, essa é uma professora do ensino primário do Recôncavo Baiano. Imagine o coração dessa mulher, dessa professora, no ensino, na educação das crianças, lá no interior da Bahia. Uma mulher desconhecida. A sociedade nunca vai lembrar de um nome. No entanto, ela estava ali, limbada de luz. Então ele volta justamente para escrever um livro inteiro para falar, não adianta trabalharmos
se esse trabalho não está transformando-nos interiormente. Não adianta nos fazer atividade por atividade, fazer por fazer, se isso não está sendo com coração, não está sendo com dedicação, não está sendo com amor. Porque isso não terá um significado, não terá ali a representatividade que você espera. E aí o Emmanuel tem uma frase que é em continuação a essa mensagem do Pensamento e Vida, que diz assim: o trabalho ação transforma o ambiente e o trabalho serviço transforma o homem. Há trabalho ação. O que é o trabalho ação? Eu chego aqui, organizo tudo, ponho a água, ponho as coisas no lugar. Eu estou fazendo uma ação, estou organizando o ambiente todo. Vocês chegam, as cadeiras estão aqui no local, etc. Cumprir o meu trabalho ação. A prefeitura da cidade limpa as ruas, organiza as coisas, alguém que cuida dos transportes, a gente vai para o ponto de ônibus, o ônibus chega na hora, a gente procura um avião, a gente tem um aeroporto, tem os procedimentos, nós temos a logística que traz o alimento lá do campo até o supermercado, a gente consegue comprar as coisas. Então há um sistema todo organizado na nossa sociedade. É o trabalho-atividade, é o trabalho-ação, para que a sociedade funcione. E todos nós participamos desse processo. É como se cada um de nós estivéssemos ali no processo de passar o bastão um para o outro, num processo comum, para que a sociedade funcione. Então o meu trabalho é importante na sociedade, para que essa sociedade funcione e funcione cada vez melhor. Mas temos um outro trabalho, o trabalho transformação, o trabalho serviço, que é o trabalho serviço que transforma o homem, ou seja, aquilo que realmente me transforma interiormente, me tornando um ser humano mais humanizado, um trabalhador mais dedicado, uma pessoa transformada moralmente, com sentimentos melhores, com emoções mais equilibradas. E é este o objetivo de todo o trabalho da constituição de família, da constituição social que nós temos. É um convite para a gente fazer essa aprendizagem. Mas ela não é simples, porque observe só o caso de Pedro Neves, no livro Sexo e Destino, também de Francisco Cândido Xavier, Psicografia, e o Espírito é de André Luiz. Pedro Neves é um trabalhador numa das colônias espirituais, espírito, hein? Está lá há 40 anos, num trabalho dedicado a receber aqueles recém-desencarnados, as pessoas que chegam ali à colônia, no serviço de orientação, no serviço de socorro. Mas em um determinado momento, ele recebe permissão para visitar a filha que está doente aqui no plano material. E quando ele chega à casa e vê a filha numa condição lamentável, ele sofre e pensa: onde está o meu genro? E ele vai procurar o genro e ele está traindo a esposa num prostíbulo. Quando ele vê o genro ali, ele fica irado, ele fica revoltado. E aquele homem, aquele espírito que estava ali numa atividade há 40 anos, comprometido com o bem, comprometido em ajudar, socorrendo, dizendo da paciência, dizendo da caridade, trazendo tranquilidade às pessoas, se atira em cima daquele genro, porque tinha raiva dele. Até que chega uma senhorinha, um outro espírito que estava ali, tentando ajudar os espíritos que estavam naquele ambiente, e diz: meu irmão, nós estamos aqui para servir. Abraçam e ele é recolhido, levado novamente em condição de ser assistido agora, lá na colônia espiritual. Então a gente observa como precisamos usar do recurso do trabalho para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento íntimo. Nos faz muito lembrar Marta e Maria. Você se lembra daquele caso? Jesus visita Marta e Maria, e quando chega lá, Marta está totalmente atordoada, intranquila, inquieta, andando para cá e para lá, arrumando as coisas, atarefada. E Maria, quando vê Jesus, se aproxima, senta-lhe aos pés e escuta. E então
Jesus depois olha para Marta, que também era querida do seu coração, e diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantas vezes nós estamos assim, inquietos, afadigados, ansiosos, cheios de dificuldades íntimas, cheios de receios, com aquela existência atarefada externamente, mas um vazio íntimo muito profundo. E aí a gente escuta Jesus dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Então dá para a gente parar um pouco e meditar sobre todo o percurso que nós estamos fazendo de atividades no trabalho dessa vinha. Tantas atividades que nós somos chamados na aplicação dos nossos talentos, na busca do recurso, do alimento, do salário de cada dia para a nossa manutenção. Mas tudo isso, a que preço? A que valor? Será que nós estamos nos afadigando por demais? Qual o significado dessa tarefa, de todo esse trabalho que estou exercendo, que estou fazendo? E aí a mãe de André Luiz continua: toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência, mas todo o valor do tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos ciclos de vida, em marcha para a glória de Deus. Aí está a chave da parábola, a resposta que nós precisávamos. Então, quando a gente vê lá os trabalhadores voltando para o Senhor da vinha e reclamando, nós podemos pensar duas coisas. Uma, que eles estavam revoltados porque o outro recebera a mesma coisa que eles, mas que, em realidade, eles não mereciam mais. Porque se eles merecessem mais do que receberam, o Senhor da vinha teria pago. E se eles realmente estivessem interessados em servir, possivelmente não reclamariam. Porque quando vem o entendimento do propósito, desse licor, do espírito das coisas, nós fazemos uma outra interpretação das ocorrências da nossa existência. E voltando lá na parábola do filho pródigo, sabe aquela parábola em que o Senhor tinha uma grande fazenda e dois filhos, o filho mais velho e o filho mais jovem, o filho mais jovem pede ao pai a parte que lhe cabe da sua herança e sai para o mundo para despender dos recursos? Fica em casa o irmão mais velho, mas quando o irmão mais jovem volta e é o filho pródigo, recebido pelo pai, e o pai faz-lhe uma festa, o que acontece com o filho mais velho? Se revolta. Olha aquilo e não consegue entender, caído de inveja. Como? E ele se dirige ao pai e diz assim: como você lhe dá uma festa se estive aqui trabalhando o tempo todo na sua fazenda e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos? Olha a cobrança. Então ele esperava um retorno. Ele não estava ali para servir, mas ele estava ali aguardando algo em troca. Como às vezes acontece com a gente. A gente às vezes trabalha nas áreas religiosas, em qualquer religião. E de repente acontece algo em nossa vida e a gente fala assim: mas é assim que Deus me gratifica? Com a doença? Com o desemprego? Com um determinado evento desagradável? Então a gente quer algum retorno. É assim que eu tenho me dedicado há tanto tempo e de repente acontece isso logo comigo. Tantas pessoas estão aí pelo mundo, mas logo comigo. Então a gente estabelece esse sistema de troca, né? Ainda a gente faz aquelas sistemas de troca. Deus, se você me der isso, eu dou aquilo, eu faço aquilo, eu faço essa penitência, eu faço isso, num sistema de troca. Olha como ainda estamos atrasados. Porque estamos tentando vender, comercializar com Deus alguma coisa em nosso favor. É como se às vezes a gente fala assim: eu estou esperando uma graça.
Mas se é graça, quer dizer, de graça, existe alguma coisa de graça? Porque se não temos, deveria dar a todo mundo que é de graça. Se for só para mim, ele vai ser injusto. Porque para Edson é um filho que recebe de graça e para o Lucas não. Então, nós precisamos desenvolver essa maneira como lidamos com o Senhor da vinha. Nós precisamos entender o servir. E entender ainda mais porque Jesus assim diz: não nos chamamos mais de servos, mas de irmãos. De filhos de Deus. Vós sois filhos de Deus. Então, nós não somos mais servos, porque o servo aguarda sempre algo de retorno. Aguarda alguma paga. Mas o filho não, ele trabalha em harmonia, em ressonância com a vontade do Pai e não espera mais nenhuma paga. Há somente um desejo puro, límpido e cristalino de servir, de se fazer útil, de se fazer o bem. Mas o Espírito de André Luiz ainda precisava mais esclarecimento. No capítulo 37, ele vai conversar com Tobias. E ele diz assim: aos administradores geral, impede a obrigação de contar no tempo de serviço, sendo justo igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Não há como eu avaliar o serviço de alguém, eu fazer um julgamento se fulano de tal está dedicando mais do que a mim, se alguém está fazendo mais do que eu, ou se o Lucas faz mais que eu, se ela faz mais que eu, quem é esse? Não temos como fazer, porque cabe ali, somente as forças divinas podem determinar com exatidão o grau do esforço que eu estou fazendo. Você se lembra da parábola da viúva? Quando ela está lá, Jesus está com os discípulos e observa no gasofilácio as oferendas, e todos vão chegando ali, os fariseus, os mais ricos, e depositam grandes quantias de dinheiro, e de repente vem uma pobre viúva e deposita uma simples moeda, e Jesus diz que ela havia dado muito mais do que todos aqueles lá. Porque era a dedicação com que ela colocava ali a sua oferenda. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Então, o que a gente observa em nossas vidas é isso muitas vezes. Há pessoas que se dedicam à atividade espiritual, por exemplo, há alguns anos. Às vezes lá, 40 anos, mas de repente, cansei. Não quero mais participar. Não me interessa mais. Eu deixei, abandonei. Por que será que abandonamos? Será que não faltou aquela parte da transformação íntima? Fomos muito ativistas, sim. Trabalhamos muito. Mas se esse trabalho não representou uma transformação íntima, nós sentimos que aquilo não vale dar continuidade. Porque falta-nos essa transformação moral. Falta-nos a renovação dos sentimentos, para que a gente possa dar continuidade, para que a gente não faça o ciclo do berço ao túmulo e voltemos ao plano espiritual da mesma forma como aqui estivemos. Então nós não precisamos estar o tempo todo na casa espírita para nós evoluirmos, para nós crescermos. Na verdade, nós precisamos de atividade em qualquer situação, em qualquer momento que nos dê esse significado de humanização, de crescimento íntimo, de transformação íntima. E aí a gente vê ali o trabalho, o serviço, e a gente se lembrou do Chico Xavier. Porque certa vez as pessoas estavam elogiando demais o Chico, né? Aqui e ali, falavam: Chico, você é demais, você dedica, você é uma criatura evoluída. E ele ficava assim, todo sem jeito, né? De como lidar com isso, porque não queria aqueles elogios, não gostava de ser elogiado. E aí, de repente, alguém fala, e aí
o Chico diz assim, meus irmãos, eu sou apenas um verme. E aí o Espírito de Emmanuel surge e diz assim, Chico, muito cuidado para não vir ofender o verme. Porque o verme, na sua condição, ele opera fielmente ao trabalho que lhe dedica. Na sua condição evolutiva, o verme faz a operação que ele tem que fazer. Mas e nós, como seres humanos, estamos fazendo aquilo que nossa consciência nos diz que devemos fazer? Estamos sendo fiéis à nossa consciência? E aí o Chico começa a falar assim, não, eu sou um subverme do subverme, o verme do verme, porque ele compreende que não dá mais para se colocar daquela forma. Então, no processo de servir, nós precisamos nos dedicar com amor, nos dedicar com carinho, porque nós não podemos fazer nossas comparações com ninguém, porque com exatidão somente Deus saberá aquilo que nos vale de valor, o valor da nossa dedicação. Mas por que estamos começando o ano de 2020 e nós precisamos de servir e de trabalhar este ano para o nosso próprio crescimento? E a gente coloca muitas metas na vida, às vezes colocamos metas materiais, eu vou mudar de país, vou fazer um curso no exterior, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, eu vou casar, seja qual que for o nosso plano de vida. Mas precisamos também fazer uma meta com o bem. Qual é o nosso objetivo para o bem este ano? Eu vou melhorar como esposo, como esposa, como filho, como pai. Eu vou fazer o ambiente da minha casa um pouco melhor? Eu tenho discutido demais com fulano ou ciclano. Como é que eu posso reduzir essas contendas? Como é que eu posso trabalhar para fazer minha casa um ambiente mais tranquilo, mais feliz? Quantos % eu vou me dedicar para melhorar? Vou melhorar minha casa, minha vida no lar, 50%. Vou diminuir aquele problema. Como eu vou fazer para transformar a minha vida, no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho melhor? Qual a minha proposta moralmente? Eu vou ser este ano 50% mais tolerante, 20% mais caridoso, 10% mais dedicado? Vou fazer preces todos os dias? Vou fazer minhas meditações, minhas reflexões? Qual está sendo a nossa proposta para a nossa vida neste ano? Porque quando você não tem uma proposta, você deixa correr. Mas quando a gente estabelece nossas metas e colocamos lá no espelho, ou nós vamos ser mais amorosos, mais carinhosos, mais gentis, todos os dias a gente se levanta assim e pensamos assim, como eu vou fazer para esse dia eu ser mais gentil? Que tipo de atividade que eu vou fazer, que tipo de demonstração, que tipo de esforço eu vou fazer para ser mais gentil? Porque a gente olha essas grandes personalidades que já avançaram, fizeram os trabalhos já há muito tempo nesta linha e continuam a produzir tanto. Nós vemos Jesus, nós vemos Buda, nós vemos Francisco de Assis e tantos espíritos que vieram e produziram. A gente fala, será que eu vou chegar lá? Chegar lá depende de começar agora, do passo, porque toda a caminhada começou no primeiro passo. Então o importante é eu dar o primeiro passo, mas mais importante é eu ter consciência da direção, da meta, do objetivo, para que o meu passo seja sempre para cima, para frente. Para que a gente seja talvez esse verme, mas não um verme que rasteja para trás, mas o verme que rasteja para frente, para desenvolver. Então, quando eu coloco isso no meu espelho todos os dias, hoje eu quero ser mais gentil, talvez seja uma proposta de fazer o bem dentro da nossa vida. Então, é um convite para todos nós iniciarmos o ano com uma proposta do bem, com um objetivo claro, evidente para nós, para que possamos fazer o nosso progresso espiritual. Nós somos senhores do nosso projeto espiritual. E o nosso programa de desenvolvimento espiritual está nas nossas mãos, assim como o profissional, assim como o de educação, assim como o da vida amorosa.
todos esses projetos, assim como o projeto de crescimento e desenvolvimento espiritual, precisam estar conscientemente estabelecidos, planejados e receber de nós a dedicação. É isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todos por essa noite. Vamos ter agora 5 minutinhos se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta. Vai ter que ser mesmo 5 minutos, né? Exatamente. Eu tenho. Eu achei muito obrigado, primeiramente, pela palestra, muito esclarecedora. E quando surge essa questão, né, do pagamento, né, que a gente sempre vê Jesus falando e tal, mas ao mesmo tempo ele sempre se refere, né, que meu reino não é deste mundo. Eu tenho para mim, eu queria que você analisasse esse pensamento, porque a gente confunde muito a questão do pagamento no plano físico e no plano espiritual. A gente acha assim que o pagamento que é prometido é similar com esse do plano material, quer dizer, a gente chega lá e a gente vai receber alguma coisa. E a gente sempre tem essa ideia pecuniária, né? A gente fala assim, não, é algum dinheiro, ou algum bônus horas que a gente pode adquirir coisas no plano espiritual. Mas para mim a ideia é um pouco, eu sempre penso diferente. O pagamento, na verdade, é realmente essa felicidade que Jesus tanto promete e que a todos que fazem o bem, né, irá receber essa felicidade, que é a felicidade da consciência tranquila, da oportunidade de servir, né, de continuar servindo no plano espiritual, porque a gente vê muitos relatos de muitos livros de espíritos que partem da Terra em muito sofrimento e continuam sofrendo no plano espiritual, né? Então, quando eu vejo essa questão, essa parábola da vinha, que ele fala do pagamento, eu penso mais nesse sentido, que é realmente retornar ao plano espiritual mais equilibrado, mais feliz, mais consciente, e assim tendo a oportunidade de servir, seja no nosso lar, seja em regiões, se a gente conseguir, É um plano, seja, né, gente? Não, parabéns, Lucas. seja Projeto. seja nas regiões ubralinas, mas sempre servindo, ou em regiões ainda mais superiores que o nosso lar, né? Então, eu gostaria que você comentasse esse pensamento. Eu acho que você foi até muito brilhante, porque você já foi perguntando e respondendo, né? Então, foi muito bom, muito positivo. E eu acho assim, a gente fala da questão, por exemplo, da luz, né? A luz, ela é formada, por um espectro, você passa a luz por um espectro, ela apresenta 7 cores. Mas se você pegar 7 cores e colorir ali no papel, você não tem a luz. Então, somente quando nós servimos, nós vamos entender o real valor do servir. Nós poderíamos falar muitas coisas sobre o servir, muitas vantagens, trazer várias coisas, mas nenhuma se comparará ao verdadeiro prazer e o verdadeiro sentimento que nós temos quando realmente servimos. E sentimos então que esse serviço foi completo. É o que nós vamos ver quando o André Luiz faz o seu primeiro dia de serviço na colônia Nosso Lar, lá na área em que ele vai receber os recém-desencarnados. E ele então, quando termina o dia exausto, ele então percebe que havia tido o melhor dia de toda a sua existência. Nada se comparava a qualquer dia do que ele havia vivido aqui na Terra, porque ele havia exatamente naquele dia servido. Então esse é o verdadeiro resultado do servir. Eu acredito que na colônia Nosso Lar há estabelecido alguns bônus horas, exatamente porque nós, ainda nessa condição evolutiva, precisamos de algumas metas. Precisamos entender este processo, calcular ainda, faz parte de nós, né? Quanto tempo eu vou dedicar, por exemplo, às atividades voluntárias, né? Voluntariado nesta semana, por mês.
Eu posso estabelecer isso, e é bom que eu estabeleça. Ele não pode ser alguma coisa espontânea, porque espontâneo pode nem acontecer. E na maioria das vezes não acontece. Então tem que ser uma coisa planejada mesmo. Eu vou dedicar 5 horas do meu trabalho. Eu vou dedicar 1 hora do meu trabalho. E aí, se você for disciplinado em fazer essa dedicação, você vai contabilizar as horas, sim. Mas elas vão existir e passar a realmente ter concretização. Mas se deixássemos solto, eu posso achar que espontaneamente eu vou fazer, mas pode não ocorrer, porque ainda não está na nossa espontaneidade, né? O simplesmente servir. Aí precisamos do esforço para fazer isso. Só um adendo, esse dia de trabalho do André Luiz, ele trabalha na limpeza, né? A expectativa dele era trabalhar como médico, mas ele vai para as câmaras, para quem não leu o livro, e observa que a necessidade é de trabalhar na limpeza. Ele pega a vassoura e vai limpar, e aquele dia ele sente essa recompensa toda, porque, na verdade, é a sensação de ser útil, né? É o amor com que ele fez aquela tarefa que traz essa sensação de remuneração, que é uma remuneração íntima de cada um, né? É bem interessante. É exatamente isso. E o Chico Xavier tem uma passagem que alguém questiona ele, porque ele fazia alguns trabalhos de assistência social, que era a sopa, o alimento, o pão ali, e as pessoas vão dizer: ô Chico, você acha que com esse tipo de atividade que você está fazendo, você vai acabar com a fome no mundo? Aí ele, instigado, né, ele responde assim: ninguém poderá desvalorizar o valor de um banho, apesar de um banho não significar toda a higienização que nós precisamos obter. Então, quer dizer, coisa simples, um pequeno pedaço, uma pequena tarefa, um pequeno processo, uma pequena etapa, um pequeno passo, já será bastante e terá um significado maior quando unirmos nesse esforço, né? Bom, com Obrigado, certeza gente. teríamos muito mais comentários e perguntas, né? Mas ficaríamos aqui até meia-noite. Então, o que a gente faz? Quando terminar, o Edson pode ficar uns minutinhos, né, Edson? Sim, para claro. perguntas e comentários. Mas realmente, muito obrigada. Obrigado a vocês. Começar o ano assim com bastante motivação para servir e servir com o coração, com a nossa intenção. É um aprendizado e vamos praticando. Muito obrigada, Edson. Foi muito bom. Boa noite para o pessoal do Facebook também. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima.